nós jornalistas temos algumas felicidades na vida, né? Eu, por exemplo, militei no Jornal à Tarde, TV Bahia, né, Correio da Bahia, fui assessor de seu Mamed Paz Mendonça, que dispensa comentários para as gerações antigas, né? E trabalhei no Jornal à Tarde há muito tempo. E de 1994 para cá, a convite da própria Abase, começamos a fazer a super revista Abase, que este ano completa 29 anos, Paulo, agora em novembro, né? O ano que vem, 30 anos, né? E hoje a gente tem a felicidade, a equipe da super revista está aqui para entrevistar um profissional que dispensa apresentação pelo trajeto de vida, né? Empresário, advogado, o nome dele é Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcante. Belo nome, viu Paulo? Quem é Paulo Cavalcante, que é o nome mais usual dele? Empresário, advogado, pós-graduado em Compliance e Governança Corporativa, idealizador e fundador da Fundação Paulo Cavalcante, pensador e escritor da nova filosofia política e social da consciência cidadã participativa transformadora e autor do livro que está aqui na frente. E aí? Isso é da minha conta? Está aqui, né? Falando mais um pouquinho de Paulo, Paulo está presidente da Associação Comercial da Bahia, tomou posse recentemente, para o biênio 2023-2024. São várias facetas que faz de Paulo Cavalcante sinônimo de boa fonte para entrevistas, pois sempre tem opiniões seguras, claras, objetivas e principalmente com conteúdo, Paulo. Mas, nessa entrevista especificamente, vamos tratar dos seus planos e projetos para a Associação Comercial da Bahia, uma casa centenária, não deixando de tratar, é claro, da sua vida empresarial e de pensador dos problemas que afligem o ser humano, o empresário e seu modo de pensar a vida. Paulo, para nós da Super Revista é uma honra entrevistá-lo e um prazer conhecê-lo pessoalmente, né? Para começar, te pergunto, como Paulo Cavalcante define Paulo Cavalcante? Maravilha. Em primeiro lugar, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Eu que me sinto orgulhoso de fazer parte da Super Revista, que eu também já acompanho, já conheço, e a história que se contou faz parte, né, de quem tem 45 anos empreendendo nesse país e no estado da Bahia. Então, eu tenho muito orgulho quando você fala de Paz Mendonça. Eu me lembro que quando eu era menino, o sinônimo de fazer supermercado era vou fazer Paz Mendonça. Né? Ninguém falava vou fazer supermercado, eu vou fazer Paz Mendonça. Minha mãe usava muito esse termo. Então, estou muito satisfeito, muito orgulhoso de estar aqui. E Paulo Cavalcante se define como um cidadão brasileiro exatamente igualzinho a todos nós. Não tem diferença. A gente tem as mesmas oportunidades e o privilégio de ter nascido. Então, Paulo Cavalcante é mais um, né, que teve sorte de nascer, de fazer parte, de construir e de pensar em como vamos melhorar, né, o nosso ambiente, o nosso bem-estar, a nossa sociedade, nossa a nossa política, a nossa cidadania, despertando a cidadania em todos nós. Paulo Cavalcante hoje é, assim, um ativista da função social da empresa, é, assim, um idealizador, um novo filósofo da atualidade. Ele acredita que nós temos uma nova filosofia, uma agenda, nós temos, eu diria assim, uma receita, uma bula de como podemos transformar a nossa nação e o mundo. Né? Mas eu quero começar primeiro, porque eu não quero salvar o mundo sem primeiro salvar o Brasil, não. Essa é a ideia. Esse é Paulo Cavalcante, com essa ideia, idealizador, e pensando sim, eu posso lhe provar, mostrar como é que a gente vai fazer isso, e está no nosso livro. E aí, isso é da minha conta, reflexões sobre a consciência cidadã participativa transformadora. Ok, Paulo, a gente antes estava conversando um pouquinho da sua origem, né? Você nasceu aqui em Salvador? Sim, então vamos lá. Origem, aí que eu coloco, eu estava falando um pouquinho antes com vocês aqui, e dizendo o seguinte, eu faço questão de começar pela origem, porque quando você fala da origem e você mostra que você é uma pessoa tão simples como todos nós brasileiros, né? O Brasil só tem poucos anos, nossa nação é formada exatamente de quê? Dos índios que nós tínhamos, das nossas ocupações pelos portugueses, espanhóis, japoneses, italianos, chineses e lá vai, né, africanos, e esse país se formou, mas nós hoje somos uma nação simples, como eu digo, eu até gosto de colocar uma coisa que é importante. Quando eu falo que nós somos pessoas simples, não significa que
a gente pode dizer, eu não gosto da classificação pobre, porque eu acho que pobre é a presença de espírito, né? Minha mãe e minha avó também sempre diziam o seguinte: meu filho, você pode estar numa situação aparentemente difícil, mas se você tiver dignidade para estar sempre buscando o melhor, você não é pobre. Pobre é a presença de espírito. Então, essa por isso que eu gosto de começar com a origem. Eu gosto de dizer que meu pai era chofer de caminhão de terceiros, um pernambucano, que aprendeu a dirigir caminhão no Exército. Eu gosto de contar que minha mãe é professora primária, mas quem acolheu minha mãe e fez a professora primária foi a tia dela, porque a mãe dela e o pai dela moravam em um vagão de trem abandonado, com 13 irmãos, né? Então isso é importante a gente mostrar a dificuldade, pessoas têm que pensar que está difícil morar, às vezes, em um lugarzinho menor, e quando você pensa, poxa, imagine um vagão de trem, né, abandonado, na via Parafuso, entre Camaçari e Simões Filho. Será que era fácil morar ali naquela época? Ou seja, estou falando que ela nasceu em 1930. Será que era fácil em 1930? Como é que era para criar mais 13 filhos, né? Então, é isso que eu chamo a atenção. Quando eu falo da origem, é porque essa origem ela dá a motivação das pessoas que estarem ouvindo, dizer assim, pô, peraí, minha vida é maravilhosa, eu tenho água potável, eu tenho luz, eu tenho televisão, eu tenho internet, eu tenho celular, né? Eu tenho oportunidades e mais oportunidades de vencer na vida, de superar as minhas dificuldades. É por isso que eu falo da minha origem. Então, Paulo Cavalcante é aquele filho desse chofer de caminhão, dessa professora primária, que Paulo Cavalcante, meu pai, Paulo Cavalcante, pernambucano, e minha mãe, Aldair Montenegro Costa Pinto Cavalcante. Você nasceu em que ano mesmo? Eu nasci em 1959, eu tenho 64 anos de idade. Muito bem vivido. Então, desse casal simples, como você fala, certo, aí nasceu uma prole de quantos filhos? Nós somos 4, né? Meu irmão mais velho 2 anos, eu e minha irmã mais nova que eu, e uma de último de safra lá de seus 46 anos de idade hoje. O pessoal chamava de raspa de tacho. Raspa de tacho, exatamente. Então essa é a família, e da parte daí, com a história que eu lhe falei, ele conseguiu, tentou várias vezes, meu pai e minha mãe botou um armarinho em Paripiranga e quebrou, volta para cá. Meu pai foi ser vigilante da Petrobras em Santos, brigaram, veio para cá, minha tia acolhe minha mãe de novo, como professora primária vai para os interiores aí, meu pai com ela também. Depois eles terminam com a fabriqueta de água destilada de solução de bateria, chamada Sacil, que todo mundo já conhece, e a partir daí é que eu, já com meus 16 anos, meu irmão com 18, a gente começa a entender. E lá para 77, 78, todos sabem, surge o polo petroquímico de Camaçari. Aí, efetivamente, entre carregar litro no lixo que eu tinha feito, onde é a Toca de Leão hoje, papelão velho no Beco da Maria Paz, onde você falou até que tinha Paz Mendonça, Mésula, tinha sandiche, vocês vão lembrar disso, ficava aquelas caixas de papelão para cortar ao contrário, fazer as divisórias e botar as garrafas para vender água destilada de solução de bateria. E vender verdura, e vender livro, e o melhor foi começar a vender produto químico com polo petroquímico de Camaçari. É óbvio que isso levou a nossa empresa a destaque nacional, entre as 3 maiores distribuidoras de produto químico do Brasil, a 4ª da América Latina. Isso fez com que Paulo Cavalcante chegasse aos seus 52 anos, já realizado com todas as dificuldades, de plano Collor, Sarney 1, Sarney 2, toda a dificuldade que o empresário tem. Não tem nenhum empresário que me diga que vai passar o tempo todo sem pegar seus apertos, sem ficar devendo a banco, sem estar com dificuldade tributária, sem estar parcelando, dividindo, fazendo refis, começando de novo. Faz parte. Mas você, quando vence, é quando você realiza tudo isso. E chega um momento e fala assim, pô, agora já está na hora de eu fazer a minha sucessão. Você teve o prazer de conhecer meu filho, né, exatamente com a sua revista também, né, Paulo França Cavalcante, o Júnior, que se chama Paulo Júnior, muito novo. E eu conheço também a sua revista, a história maravilhosa também, do feijão, do Vipão, grão VIP, que também tudo isso foi efetivamente atacado e destruído, você vai lembrar disso também, eu também não deixo de contar isso, com a titulada Operação Alquimia. Você vai lembrar disso, 2011, você lembra muito bem, que eles disseram que eu tinha 23 bilhões de reais na minha conta. Esse número sim que vocês estão vendo, 23 bilhões. Há 11 anos atrás, né? Há 11 anos atrás. Então, Forbes, assim, como destaque, né? Isso levou à destruição, claro, a destruição da Sazil, a destruição do grupo Sazil, tudo que era, a gente não tinha condições, 1.250 empregados demitidos, 800 terceirizados também,
eu preso, né? Preso, literalmente preso. Então foi uma das maiores injustiças que hoje, se você pegar e ouvir, qualquer um que vai lá e vê a Operação Alquimia, e vai ver também a Alquimia da Verdade no YouTube, que eu fiz questão de fazer um documentário, com os depoimentos do Supremo Tribunal Federal, do juiz federal, do nosso advogado também penal, Gamil Fop, do nosso advogado tributário, Marcelo Nogueira Reis, mostrando os absurdos da decisão. Nosso articulista, quer dizer, o pai, né, e o filho hoje é nosso articulista na rede. Ele hoje, graças a Deus, você falou Marcelo Nogueira Reis? Exatamente. Que também está aí, até hoje a gente tem uma parceria muito boa, ele é advogado da empresa. É um cara gente boa, faz parte, é vice-presidente da Associação Comercial da Bahia também, já que você tocou no nome dele. Gente boa, grande amigo, parceiro, amigo pessoal, particular. E eu tenho muito orgulho também de dividir algum espaço com ele. Você, né? Outro pensador que nem eu, cara bacana. Um grande tomador de cerveja também. Você falou, essa seria a segunda parte, qual a sua trajetória pessoal e empresarial, você de certa forma contou, começou ali no Beco do Maria Paz, que todo mundo conhece por causa do carnaval, né? Na verdade, o Beco da Maria Paz, onde eu pegava as caixas de papelão vazia. Mesma, Sandisa, lembra? A Sazil começou na Brasil Gás. Sim. Brasil Gás, pense o que é Brasil Gás 45 anos atrás, olha, pra você entender, perto da Toca do Leão, que é lá no final. Né? Lembra que a Brasil Gás, Pirajá e Valéria estão muito perto. Nós estamos vivendo uma crise. Porque uma na frente de Palestina. Aqui, exatamente. Se você parar para analisar, nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande. Naquela época, como eu digo a você, a Brasil Gás não tinha infraestrutura. Né? Ela veio a ter infraestrutura depois. Né? Então, isso é importante a gente entender também. Se vocês pararem para analisar que a gente ia buscar água, não tinha canalização da água perto da Limba, não sei se lembra da fábrica de leite a Limba. Se você parar, que aí cena de Valéria, se você parar para avaliar que a gente tinha que buscar o litro na Toca do Leão, papelão, como você Beco do Maria Paz, Sandis, Mesma e tudo mais, e que você trazia tudo isso para lavar, encaixotar, para revender água de solução em bateria, o trabalho que era, né? E a distribuição de produto químico para a gente não era desafio, o produto químico já estava pronto, só era você comprar, revender, passar e tal, nacional, produto novo para o mercado, a gente com o mercado próximo da Bahia. Salvador viveu, você vai lembrar, um crescimento fantástico imobiliário, todos os níveis, todos os profissionais vindo de todo o Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, para a Bahia, para participar desse polo petroquímico, que na época foi espetacular, crescimento fantástico, que prova, eu costumo dizer, falo o tempo todo, geração de riqueza. O que traz desenvolvimento social, o que traz dignidade humana, é produção de riqueza. Né? A gente tem que começar a entender, ter orgulho de ser rico, de ter dinheiro, de ter lucro. A gente precisa acabar com essa ideia de demonizar e criminalizar o empreendimento, o empreendedor e o lucro. A gente precisa compreender que a gente só vai ter um país com dignidade humana, né, se a gente tiver um país próspero. Essa é a ideia. Mas fica à vontade, vamos lá. Pois você falou de uma coisa de polo petroquímico, eu tive a oportunidade de cobrir, ser repórter setorial do polo petroquímico, final da década de 80, no Correio da Bahia e depois no Jornal à Tarde. Então, conheci muitas empresas lá, Braskem, CPC, Polialdi, e várias, né, o Grupo Ultra, né? Sempre que eu ia lá, quase semanalmente ia lá fazer matéria. O Paes Andrade era o presidente da antiga Compênia, né? Fernando Paes Andrade e tal. O que norteará a gestão de Paulo Cavalcante à frente da Associação Comercial da Bahia? Bom, aí a gente começa a entrar exatamente na ideia da filosofia social, né, da consciência, ou seja, da consciência cidadã. Né? Quando eu falo, a gente precisa ter consciência cidadã participativa, transformadora. A minha mudança de vida, a minha transformação depois da Operação Alquimia, eu tinha dois aspectos. Me entregar, né? Desistir, ficar colocando a culpa no Estado. Ora, eu fui competente, eu fui muito competente, eu fiz uma empresa enorme, quem destruiu a minha empresa foi o Estado. O Estado cometendo autocanibalismo, mata a galinha dos ovos de ouro dele, que é a pessoa que gera emprego, renda. O que é a função social? Geração de renda, geração de emprego, tributos, bem-estar social, desenvolvimento econômico. Isso é função social. Está previsto na nossa Constituição Federal. Né?
E eu poderia ou viver um cara deprimido, me lamentando, chorando, ou, se tivesse, como é do meu espírito, pensando em como é que eu iria me vingar de quem. Mas quem era meu inimigo? Eu não tinha um inimigo. Eu não tinha um concorrente. Paulo, onde há fumaça, fogo, esse cara com certeza absoluta é um sonegador fiscal, 23 bilhões, não era, mas podia ser alguma coisa. Ninguém erra tanto assim, erra. E é isso que nós temos que pensar. As instituições públicas, nem as pessoas jurídicas, foram feitas para serem bandidas, criminosas, né? Não foram feitas para cometer erros. Ou seja, a gente não imagina um juiz vendendo sentença. A gente não imagina um político, um governador, um presidente da República, seja quem for, se corrompendo. A gente não imagina um empresário formal estabelecido, né, dono das maiores empresas. Imagine tudo digitalizado, com a Polícia Federal investigando, com o seu inventário da Polícia Federal, Licença Federal, do Exército, Municipal, Estadual, Federal, para sonegar imposto. Né? Então, óbvio que existe, sim, empresários sonegadores que eu estou chamando de empresário raiz, porque a gente convive com a informalidade, que é maioria em nosso estado, em nosso país, maior do que a formalidade. Isso é a realidade que a gente finge não ver. Ou seja, você vai prender alguém por dizer que é sonegador, quando você, na realidade, tem a maioria dos postos de trabalho do seu estado informal. Não sei o que estou dizendo, IBGE. E é realidade. Você sabe, todo mundo sabe disso. Claro. Né? Então, o que é que ocorre? O que eu quero colocar para você é o seguinte: óbvio que eu não tinha um inimigo. Então, minha sonegação era federal, você lembra que era a Polícia Federal. Era PIS, você é empresário, você entende, você trabalha com empresário, PIS e COFINS e contribuição social sobre o lucro. Imagine com a empresa distribuidora e uma transportadora, que é a nossa empresa, eu tenho IPI do plástico, eu tenho ICMS, tudo 17%, 18%, eu vou deixar para sonegar bilhões da contribuição social sobre o lucro que eu vou ter agora eu vou sonegar. É de uma ignorância, de uma falta de sensatez horrorosa, é um dos maiores absurdos que você pode imaginar existir. Criar empresas, laranjas e fantasmas para sonegar a contribuição social sobre o lucro. É absurdo. Então, erros existem sim, e são pessoas. Gente, quem comete erro é pessoa. Não é a pessoa jurídica, nem a instituição pública. Não é a Polícia Federal, não é a Procuradoria Nacional, não é o Ministério Público, não é o Judiciário. Tanto é, né, que, graças a Deus, nós fomos denunciados. O Ministério Público não denunciou, porque não existia crime. O Ministério Público não disse, eu não fui processado, e o juiz já está transitado julgado, passou por todas as instâncias e já trancou o inquérito policial. Era um inquérito policial, gente. É esse que é o absurdo. Quem conhece um pouquinho, ou tem senso de grandeza, ou qualquer senso de empresarial, sabe do que eu estou falando aqui. É um absurdo. Mas destruiu a empresa, um absurdo, mas destruiu. Um absurdo, mas levou para a prisão. Então, o que é que aí vem a associação comercial e vem a fundação? O que é que eu decidi durante esse período? Eu digo, peraí, isso não pode continuar acontecendo. Eu tenho, como você falou, filhos, eu tenho família, eu tenho uma história linda, maravilhosa, eu tenho um país que eu não quero sair daqui. Eu amo o Brasil, eu amo o meu estado, eu amo a minha Bahia, eu amo o Salvador. Já chega, o pessoal já saiu fugindo, tudo que é lugar de guerra, mas eu não tenho mais para onde fugir, não. O planeta Terra é limitado, já foi. O que você tem que fazer é transformar seu ambiente. Nós temos cognitividade, inteligência, e aí vem a inteligência cidadã, para mudar onde estamos vivendo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer direito. Vou me formar, vou montar meu escritório, onde nós estamos, vou criar uma fundação, porque eu quero o Ministério Público junto de mim. Eu quero me aproximar de forma harmoniosa e contributiva com as instituições públicas, para mostrar a eles e contribuir com eles, para dizer, bicho, não vamos destruir a gente mesmo, não, vamos descobrir realmente nossos inimigos reais e os erros, vamos dar um jeito de começar a entender como é que a gente faz para punir só quem errou, mas no limite da sua punição, como está a nossa Constituição, como está o nosso Código Penal e tal. Então, a partir daí, eu disse, fundação sem fins lucrativos, suprapartidário, baseado na Constituição, que foi isso que eu fui me apegar na Constituição Federal Brasileira, que é fantástica. 1988, uma Constituição Federal que diz o seguinte, ela é capitalista, ela é livre iniciativa, liberdade de ir e vir, iniciativa privada, propriedade. Veja que é o que eu acredito, que é o que está no meu sangue.
Eu sou empresário, eu sou empreendedor, eu gero riqueza, né? Faz parte, cada um nasce com seus talentos, alguns mais de uma linha de talento e outros. Eu sei não só idealizar, pensar, fazer, realizar e faço sim prestação de serviço e consigo gerar riqueza. Essa é a história. Então, o que eu estou dizendo aqui não é história, é o que está acontecendo. E a capacidade de resiliência, de reconstrução, também questionável. Tanto é que eu estou aqui, nós estamos aqui. Nós estamos conversando na revista aqui sobre isso. E a Associação Comercial da Bahia é, de novo, evidência de que uma coisa fantástica. O que foi que eu gostei? Eu pensei, eu preciso ter ferramenta para transformar. E o associativismo, ele é ferramenta transformadora. Porque é o que eu digo todo dia. O que é que eu vou fazer? Direito, fundação, um ativista da função social da empresa, vou escrever meu livro, porque eu acredito, estudei, disse, eu tenho sim. O pecado da Constituição de 88 é que nós só exercemos malmente a democracia representativa. A gente malmente vai lá votar e nem lembra qual foi o nosso vereador, nosso deputado de Estado. O presidente da República vai lembrar, porque existe uma polarização tão grande que só tinham 2, vai lembrar. Mas é muito difícil lembrar do resto. E outra coisa, como é que você tem um país democrático que lhe obriga a votar? Quando a gente fala, não, é para ele aprender a fazer o exercício da cidadania. Mas espera aí, vamos aprender ensinando primeiro, e não obrigando. Né? Não adianta, você não vai acertar fazer uma prova sem se preparar antes. Não é obrigado a fazer a prova, mas eu não estudei, faça a prova. Pô. Então, a cidadania, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser demonstrada ao cidadão. O cidadão não sabe o seu direito. Se você tem a maioria de informáticos, como eu falei, pós-trabalho de informática, se você tem a maioria do povo brasileiro que não tem o sentimento de pertencimento, de unidade, não conhece, não sabe, não tem inteligência cidadã, não sabe que o serviço público é um direito dele. Ele não sabe. Está lá escrito está claramente na Constituição Federal, artigo 37. É obrigação do prefeito, governador, presidente da República, dar os serviços públicos de saúde, educação, segurança pública, moradia, acesso à justiça, com eficiência, indistintamente, para todo cidadão brasileiro. Independente de raça, credo, opção sexual, religião. Não é assim? Não está na nossa Constituição, mas isso levou, só o fato de ter um pacto social, trouxe a cultura, mudou o pensamento, o sentimento de pertencimento do povo brasileiro? Não. Ele acha que o serviço público é a favor, ele acha que a saúde pública é a favor, ele acha que a segurança pública é a favor, ele acha que a escola pública é a favor, ele acha que porque o vereador passou o asfalto na rua dele, meu Deus, o cara botou luz na minha água, botou asfalto, esse vereador é o meu vereador. Ele não tem inteligência cidadã, consciência cidadã. Então, quando eu trago essas reflexões sobre que a consciência cidadã é que é transformadora, mas ela exercendo, não sei se vocês vão pegar, exercendo a democracia participativa, que também está na nossa Constituição Federal. Plebiscito, lei popular, referendo, comissões mistas, observatórios, a própria coisa simples. Escola pública, você tem reuniões, você tem o direito e a obrigação de participar das reuniões de pais e mestres para saber como é que está seu filho. Você vai para a sua escola? Aí eu digo a você o seguinte, aí que vem a questão que eu digo a você o seguinte, Paulo, o que é que você quer na Associação Comercial da Bahia? Primeira coisa que eu quero na Associação Comercial da Bahia é fazer com que todo empresário, todo líder empresarial, de qualquer federação, associação, sindicato, seja ele qual for, de empregador, de trabalhador, de quem for, ele precisa entender que nós podemos fazer, transformar essa massa em ter consciência da participativa. A gente precisa combater uma cultura que a gente tem, quer ver um negócio interessante? Pode ser, eu falo como condomínio, porque fica mais fácil, mas muita gente às vezes não mora no prédio, mas mora em, talvez tenha um bairro, e nesse bairro tenha nem que seja de futebol, seja de que for, a gente não desce para as reuniões do nosso condomínio. A gente não é participativo, a gente não participa de nada. Agora, a gente aprendeu uma coisa fantástica, meu amigo, o que a gente aprendeu com isso aqui, a reclamar. A chegar lá e reclamar, e botar no grupo do WhatsApp, reclamar de tudo, reclama de tudo, mas não pega o papel no chão. Reclama de tudo, então a gente é craque em reclamar, mas não ter atitude nenhuma.
transferir a responsabilidade. Então, o que eu trago é que não existe salvador da pátria. Não existe nenhum homem sozinho que vá resolver o problema do nosso país, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Nossa Constituição já foi feita, ela já é uma Constituição capitalista, de iniciativa e socialista. O planejamento que nós fizemos que foi muito mal, né? Você sabe disso. Imagine o seguinte, você tem a sua revista e você vai fazer esse planejamento estratégico. Você vai dizer assim, olha, agora eu quero, a partir do ano que vem, eu já vou ser, minha revista vai estar no Brasil inteiro, todo brasileiro, todos os 250 milhões, vai ter uma revista minha na casa dele. E outra coisa, eu vou me tornar internacional também. Mas para um ano. Ninguém faz um planejamento estratégico, eu faço no meu escritório, nem em lugar nenhum, nem na associação, em lugar nenhum. Você faz um planejamento atingível, alcançável. E a partir daí você cria a Constituição, faz um pacto social e diz todo brasileiro é igual agora, todo terá direito à educação, saúde pública, todo mundo vai... Não vai resolver, porque as nossas obrigações é fácil, porque você tem órgãos fiscalizadores e controladores nos punindo, nos multando. Se você vacilar, o cara vai lá assim, sua revista está faltando uma coisa errada aqui. O que é? Você não fez pagou a taxa de fiscalização e funcionamento, você botou um que é errado, pau em você. Então, os órgãos fiscalizadores e controladores são hostis. Eles são altamente violentos na cobrança. Ele cobra a gente com hostilidade fantástica, com a dureza enorme, porque eles precisam arrecadar para manter a máquina pública, etc. E tal, que é fundamental ter a máquina pública. Mas o que eu estou dizendo para você, o que eu estou chamando a atenção é que não existe a reciprocidade. O cidadão brasileiro, ele não cobra os seus direitos constitucionais. Aí eu entro em outra, que é muito boa também, que eu pego assim, uns exemplos tranquilos, que fica fácil. Quando você pega uns exemplos, assim, essa do condomínio, toda pessoa, porra, é mesmo, não deu participo, não. Quer ver outra aqui? Ó, tipo, coloca Código do Consumidor do Serviço Público. Toda mesa que você vai no shopping, está lá um Código Consumidor em cima da mesa. Né? Agora, quando você vai para um SUS, se aconteceu um acidente com você ou na escola pública, tem algum código lá? Não. Na frente do SUS, sabe o que é que tem? Um policial. Que não tem a consciência cidadã, porque ele não entende que o cidadão que é o cliente, ou será que o povo brasileiro que mais necessita dos serviços não é cliente? A gente vê tanta coisa de cliente, ISG, não sei o que é lá, ISO 9000, o cliente é o rei. O cidadão não é cliente do serviço público, ele paga antecipado. É o que eu digo, outra coisa que eu digo também, que é forte, mas é bom e é simples de entender. Amigo, você que está desempregado, paga imposto. Não pense que não paga, não. Aí eu conto aquele negócio, quando você acorda de manhã, por mais que você esteja, o maior barraco que você tiver, quando você tem necessidade fisiológica, você tem que ir no banheiro. Quando você entrar no banheiro meio sonolento, que você bateu o botãozinho na luz para acender a luz, meu amigo, ali o reloginho começa. Quando você apertar a aguinha lá, aquela água tem imposto. Na sua passagem de ônibus e do metrô, tem imposto. No leite, no pão. Na sua morada, né? Na sua morada, na sua cueca. Desculpe. Eu quero dizer assim, o que eu faço é para chamar a atenção. Você paga imposto em tudo que você consome ou o serviço que você utiliza. Está incluso no serviço e nos produtos. A partir daí, você podia bater no peito e dizer, peraí, e a contrapartida que eu pago? E meu serviço público? Já pensou se você tivesse uma escola pública? Poxa, que você confiasse, que você chegasse lá e deixasse, como eu falo, meus netos, que eu tenho 5 maravilhosos, estudando no mesmo colégio que os filhos das babás que cuidam dele, mesmo nível de ensino de qualidade, e que no final a igualdade ali sim de oportunidade de talentos. Quem tem talento para jogar futebol, joga futebol, quem tem talento para ser professor, cantor, quem tem talento para alguma coisa, cada um fazendo o seu papel. Aí nós teremos sim essa desigualdade diminuída. Né? Assim como eu tive talento para sair de um fio de chofé de caminhão, para carregar isso no lixo e transformar a minha empresa. Assim como eu tive talento de querer me dedicar também de novo, escrever um livro. Imagine um cara que até 52 anos não tinha um curso superior, por isso que eu fiquei na cela normal, preso na Lima de Brito.
Esse cidadão sai depois, não fica reclamando da vida, faz direito, se forma na Católica, bota o escritório de democracia, que você está aqui com a gente prestigiando e olhando, arruma cliente, começa a tocar o barco de novo, vai ser associativista, monta uma fundação, vai ser presidente da Associação Comercial da Bahia, o que é ótimo. A sociedade empresarial do Bar da Bahia sabe que, ao contrário, eu transformei isso em propósito de vida, dê significado à minha vida. Eu quero transformar o nosso país. Eu quero, de forma harmoniosa, contributiva, nos aproximarmos os que menos precisam de saúde pública, educação pública, moradia e segurança pública, que estão muito bem morados, ou têm um prédio com segurança, são os que mais podem fazer pelo nosso país. Então, a gente pode botar nossos filhos na escola particular, tudo bem, vamos colocar. Quem puder botar, bote, se não confia. Até a gente tem uma escola particular que a gente confie. Mas a gente não precisa abandonar nossa escola pública, nosso posto de saúde pública. Nós não podemos abandonar nossa segurança pública. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Nós precisamos participar. É da nossa conta, sim. É isso que a gente acredita. Por quê, Paulo? No final do livro eu acabo dizendo, ou é por medo, ou por amor. E é por amor. Medo você vai ter de sair da rua, de ir para um restaurante, tá com medo, porque todo mundo está assaltando e tal. Mas o amor, você ama as pessoas. Nem que seja a si próprio. Você não até você precisa de um segundo dormir em paz. No passado a gente procurava uma caverna, juntava, botava um fogo lá e ficava todo mundo junto ali, né? Com nossos inimigos predadores naturais. Hoje você tem mais facilidade. A gente não precisa para estarmos unidos, a gente precisa apenas entender, despertar o sentimento de pertencimento e unidade do povo brasileiro. Meu movimento ele é suprapartidário. Ele não tem a ver com o partido B ou C, não importa, porque na Constituição Federal Brasileira nós temos, antes da discussão do partido, da discussão religiosa, da discussão do segmento, a gente tem o quê? Os direitos do cidadão brasileiro. E aí essa convocação é parar com essa questão de polarização. É empregado contra empregador, branco contra preto, hétero contra não sei o que lá e tal. Acabar com isso, rapaz. Nós precisamos de unidade. Todo o povo brasileiro em pró de uma melhoria, de uma prosperidade, de um crescimento, de um momento de paz, desenvolvimento econômico, todo mundo melhor, bem. É isso que a gente pode fazer e podemos construir. Fique à vontade. Pois é, Paulo. Do alto da trajetória de sucesso como empresário, com mais de 40 anos em atividade, e te pergunto, é fácil o que você falou, empreender no Brasil? Não, empreender no Brasil não é fácil. Se empreender no Brasil fosse fácil, a gente não estava falando, na associação comercial, em acolhimento. Né? O que é acolhimento? Como eu disse a você no início, se nós temos a maioria de empresários, que eu chamo de empresários raiz, empresário raiz é aquele empresário que eu chamo que ele é informal, mas ele é trabalhador, ele é digno, ele é honesto, ele é guerreiros e guerreiras que saem todos os santos dias para ganhar o pão de cada dia de seus filhos. É na barraca, é no artesão, é no personal, é no Uber, é no vendendo coco, acarajé, é na verdura, é na fruta. Esse pessoal é guerreiro, esse pessoal é raiz. Ele tem o direito de brotar e frutificar. Então, o fato da gente ser formal e a gente ter conseguido, a gente sabe da dificuldade. Eu falei mais cedo aqui da hostilidade dos órgãos fiscalizadores e controladores, que é normal, eles querem arrecadar. E quando você tem uma maioria, é simples, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, o que é empreender no Brasil. E vou chegar lá, que não é fácil, é difícil empreender no Brasil, mas a gente pode solucionar esse problema também. E vou trazer solução também para isso. Olha bem, imagine você morando em um condomínio com 100 apartamentos. Só 40, esses dados são 54,7% do IBGE de formais e informais. Só 40% estão pagando o condomínio. Apesar do meu exemplo, eu te falei que o informal paga também, mas estou lhe mostrando para você entender a formalidade que vai para os órgãos fiscalizadores e controladores para manter a receita do nosso Estado. Aí imagine que 40 só paga e o síndico do prédio, que é democraticamente eleito pela maioria, que elegeu ele, aqueles que não pagam, 60%. Elege o cara. E o cara aí disse, bota uma taxa extra aqui, meu irmão, porque não dá. 100 apartamentos, só 40 paga, como é que paga esse custo todo? Taxa extra, para quem pagar? Os 40. Além disso, o síndico do condomínio resolve fazer o seguinte, quer saber de uma coisa? É um absurdo.
Eu hoje tenho que pensar num todo, ao meu redor. Eu vou pegar o pessoal da rua todo que está morando de rua, vou pegar o pessoal que está, vou trazer tudo para dentro do prédio e vou botar aqui um lugar de dividir a piscina, a churrasqueira, o parquinho, tudo com essas pessoas. Aí eu preciso mais dinheiro. Porque aí, taca, vamos botar mais uma taxinha extra aqui para esses 40 pagarem. Óbvio que esses 40 não vão conseguir pagar. A carga tributária fica altíssima. Ele não quer fazer o dever de casa, não quer fazer reforma administrativa, não quer fazer reforma tributária. E ele aí aperta mais. O que vai acontecer? Dos 40, só 30 vai poder pagar, dos 30 mais 20 e tal. E você daqui a pouco está no caos. Tá? Então, nós brasileiros, e inclusive nós, cidadãos, que temos a fração ideal desse país, tá? Por isso que eu falo condomínio. A gente entende que esse país, esse condomínio, tem que ser gerido com competência. Nós temos que fazer a reforma administrativa, respeitar a receita, as despesas, ok? Continuar sendo democrático. Para isso eu preciso fazer o quê? Trazer consciência para os 60. Eu não preciso de um país com unanimidade. Não existe unanimidade num país democrático. Eu não quero uma sociedade perfeita. Não existe perfeição, porque não existe perfeição nem em nós, nem na nossa família, nem próximo da gente. Então, nós somos um reflexo, a sociedade é um reflexo de cada um de nós. Então, não existe sociedade perfeita. Mas existe uma questão que é inteligente, que é você viver em cidadania, você viver numa poli, você viver numa cidade, viver num país, num estado, em que você tenha condições de ter segurança e desenvolvimento econômico, sobreviver e comer. Não adianta pensar no assistencialismo, doando, doa R$600 para... Deixa eu deixar claro também. Paulo está batendo... Não. Assistência todos nós precisamos, um dia com certeza. Mas você vai lembrar também que a assistência era o quê? O cara caiu, bateu da moto, caiu, chama assistência, era a ambulância de hoje. Para chegar a assistir. Mas você não pode eternizar a assistência. Então, quando eu falo do acolhimento, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, esse empresário raiz, mas tem dignidade, que sai para trabalhar, não estou falando do pirata, não estou falando daquele sonegador, safado, que sabe efetivamente que está fazendo legal, mas ele compra máquinas e máquinas espetaculares, para falsificar as coisas, para poder armar, não estou falando disso. Eu estou falando daquele empresário raiz que ele pode sim brotar e frutificar e se tornar um grande, como tantas histórias maravilhosas nós temos aqui no país. Quantas histórias nós temos de pessoas que saem como camelô, que saem como vendedor de ursinho, vendedor de roupa, aquilo. Quantas pessoas... Hoje isso aqui é a internet. Quantos milionários estão fazendo essa zorra aqui, com serviços prestados? Então, o que eu estou falando é desses caras, dessas pessoas que têm talento para empreender e gerar riqueza. Aí eu quero dizer, acolhimento é, como é que a gente faz, usando hoje a tecnologia, para acolher? Para fazer com que essas pessoas entendam, aproximadas das instituições, entendam que ele pode pagar seu imposto. Não precisa pagar o mesmo que o outro paga, não. Começa com MEI, paga R$72. Depois você vem comigo, nós temos legislações fantásticas. Agora, por que o cara... Eu perguntei isso para o secretário do Haddad, eu acho que foi o Bernard Diap. Eu perguntei a ele. Quer dizer, então, que se a gente fizer uma reforma tributária fantástica e a gente ficar muito fácil a gente fazer a reforma tributária, todo mundo volta, não vai ter sonegação fiscal? Ele fez, claro que não, Paulo. Você tem que entender que é cultural, o povo brasileiro não sabe fazer um ovo com um copo. Quem tem que fazer para ele? Nós. Já que nós temos evasão de educação, da escola pública, nós precisamos transformar nosso país não só no pacto social, não só na Constituição Federal, mas nós temos que, na prática, acolher. Se nós combinamos que a gente quer um país assim, porque a gente queria um país mais desenvolvido. Meu amigo, você vai no país onde você tem pleno emprego, que existe, viu? Pleno emprego, onde você tem um país com educação confiável, saúde, saneamento. O Estado começa a ficar pequeno, porque o Estado vai se considerar na defesa do país, tecnologia, né? Investir em coisas para melhorar mais ainda a saúde, a educação, das pessoas, país próspero. A diferença de um salário menor para o maior é muito pequena, mas não é porque é pequena, porque o salário o menor é baixo, não, é porque o menor é alto. É o que eu digo todo santo dia, vamos parar de ficar botando a culpa
Na inflação, o diesel subiu, o arroz, a carne. Para com isso, meu irmão. Se fosse na mão do Estado, o Estado, se fosse estatal, o Estado ia subsidiar para o povo. Não existe subsídio, não, compadre. O dinheiro é do povo. O Estado não produz dinheiro. Se ele produzir, causa inflação. Quem produz riqueza somos nós, o povo brasileiro. O Estado é feito para nos servir. A gente criou. Deixa eu te contar uma coisa legal. Bacana essa aí para você deixar registrado aí, que tem a ver muito com a revista. A Associação Comercial da Bahia é bicentenária. Ela tem 212 anos de vida. Vocês sabiam que ela é a primeira associação de classe empresária do Brasil, das Américas? Sabiam? O Brasil sabia, mas... Sabia, das Américas, segundo a Península Ibérica. Você sabia que a Associação Comercial da Bahia foi em 1811, só a abolição da escravidão foi em 1888, e a República em 1889. Nós éramos colônia de Portugal. Não tínhamos referência quando criamos, nós empresários, a sua revista de empresários, nos reuniram, os caras não tinham referência e se reuniram, fez a primeira associação de classe, concorrentes, viu? Comerciantes, para proteger seus interesses. Você sabia que a primeira guarda municipal de Salvador foi bancada e idealizada pela Associação Comercial da Bahia? Você sabia que a primeira importação das bombas para combater os incêndios no Pelourinho foram feitas pelos empresários da Associação Comercial da Bahia? Você sabia que a primeira escola de contadores foi feita na Associação Comercial da Bahia para contar para os seus contadores, para contar seu estoque? Você sabia que a primeira Câmara de Conciliação, Arbitragem e Mediação foi feita nelas para evitar, para conversar, para acertar? Peraí, tem a discussão dos empresários. Peraí, vamos acertar isso aqui, vamos ler aqui, tem quem vai mediar, quem vai conciliar, quem vai resolver na Bahia. E assim, vários decretos federais dizendo que... Então, a Associação Comercial da Bahia. Você sabia que a Associação Comercial da Bahia, e aí eu faço um convite a vocês, venha para a Associação Comercial da Bahia, venha me apoiar, venha me ajudar. Acredite na minha consciência cidadã participativa transformadora. Vamos juntos, unidos, transformar a nossa nação. A gente pode fazer isso. A Associação Comercial da Bahia é diferente do Sistema S, que eu não tenho crítica nenhuma às federações. Pelo amor de Deus, eu quero unir todas. Eu quero todo mundo junto. Eu quero deixar todas as questões de lado, agora como supra-segmental, supra-concorrencial, supra-partidária, supra-religiosa. Eu estou buscando nosso futuro, dos meus filhos e nossos netos. Eu estou buscando o país que a gente pensou quando fez a Constituição Federal Brasileira. Eu estou chamando, convocando, vamos exercer a democracia participativa. Nós podemos. Nos afastarmos da política foi um erro seríssimo que o empresário fez. Abriu espaço, permitiu espaço. E aí, ao contrário do que eu falei, quanto mais envolvido no país, menos o Estado precisa. O Estado é elástico. Quanto menos educação, quanto menos saúde, quanto menos saneamento básico, quanto menos uma moradia, mais necessidade de ter o Estado. É policial que precisa, está carente, é saúde, posto de saúde pública que não precisa, é penitenciária que não precisa, delegacia que não precisa, saúde que não tem, pessoa doente. O Estado tem que ser maior. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa assumir o que a Associação Comercial da Bahia pensou e idealizou há 212 anos atrás. Nós estamos em 2023, século XXI. Empresários, não é possível. É sim da nossa conta, é nossa responsabilidade. Podemos fazer, podemos transformar, acredite. Você é a via de transformação. Você pode transformar nosso país. É isso que eu acredito, é isso que eu estou trazendo para você, entendeu? Não sei se você... Se eu me empolguei demais, mas é que eu sou realmente... Pois é, pessoal, como eu disse aqui na nossa introdução, são várias facetas que faz de Paulo Sinuane de boa fonte para a entrevista, né? Você viu aí como ele foi desdobrando as coisas, né? E aí a gente já tem mais ou menos um perfil do que é o homem, do que é o empresário, do que é o pensador, né? Mas voltando a essa questão ainda de empreender no Brasil, Paulo, eu vou juntar algumas perguntas aqui que... né? É fácil empreender, você já colocou. Aí eu queria que você também falasse os principais entraves, né? É um bom ambiente para se empreender hoje no Brasil. O que falta para isso aconteça, a depender. O que move... Não, seria mais ou menos isso aí, né? Falando um pouquinho de empreender no Brasil, os entraves, essas coisas.
Bom, aquilo que eu coloquei para você em relação ao empreendimento. O pessoal costuma achar que a solução para empreender no Brasil ou para gerar riqueza e emprego no Brasil é trazendo sempre empresas de fora. Você veja como foi a questão da Ford. Vamos trazer uma fábrica da Ford para o Brasil. Vamos trazer agora uma fábrica chinesa para o Brasil. Vamos fazer uma fábrica... Aí lá vai. Você sabe que sempre a pessoa pensa grande, né? A gente, como eu lhe disse, imagine se você já tem 54,7% de postos de trabalhos informais. Ora, isso é com certeza absoluta emprego, gente. Quando eu falo de acolher um empresário informal, transformando ele no MEI, transformando em micro e pequeno empresário, você está gerando, porque não existe empresa sem pessoas. Você está gerando emprego. E essa pessoa, no mínimo, vai trazer mais uma pessoa, alguém da sua família, para compartilhar com ele. Eu fiz uma pesquisa que a gente colocou, fiz o seguinte, não sei se você, mas a informação é importante. O mercado, que eles chamam de mercado subterrâneo, né? Não sou eu que dou essa conotação, acho até um pouco pejorativa. Mas o mercado informal, ele é um mercado que ele tem uma vida própria. Você, eu, todo mundo convive com o pessoal camelô na frente das lojas, né? Os caras vendendo na feira livre. Você está na base, né? Associações brasileiras dos supermercados, né? Então você vê o seguinte, mas todo mundo sabe que você tem o vendedor, o lojista, o vendedor também, que está informal, ou está na feira, ou está na frente da sua casa, ou está na própria frente do supermercado. Exatamente. Ali não é no bairro ruim, não, em qualquer bairro. Não é o bairro que eu falo bairro ruim, de novo, eu tenho que ter cuidado com essas frases, que senão parece ser pejorativo, né? Não é no bairro que é afastado, não, é no bairro nobre. O cara bota a barraca dele na frente do supermercado para vender os negócios dele ali, informal. Ponto. Então, o que é que eu estou dizendo? Se você formaliza aquele cidadão, É o acolhimento. o acolhimento, se você acolhe aquele cidadão, se você diz ele, você pode pagar seu tributo, o tributo que ele está pagando é o consumidor do seu produto. Quem está pagando é o consumidor do seu serviço. O personal, que a gente contrata para andar com a gente e tal, ele pode cobrar o tributo dele. Ele que não, vou cobrar, vai aumentar. Não vai aumentar. O cidadão que está utilizando aquele produto sabe que ele está cobrando a mais. Não é só o táxi dele não, ou desculpe, o Uber dele não, ou a passagem de ônibus dele não. Tem que cobrar o imposto também que ele vai pagar. Então, esta questão, essa visão precisa ser olhada. A gente precisa, como eu digo também, levantar um pouco o tapete e ter coragem de olhar para debaixo dele. Toda vez que a gente fica jogando as coisas para debaixo do tapete, querendo falar de forma como se a gente vivesse em dois mundos, mas voltando para o mundo subterrâneo, ele movimenta 1,7 trilhões de reais. Quantos de nós sabíamos disso? Está lá. Fundação Getúlio Vargas, Instituto Étnico, está lá dizendo quanto é. Não estou inventando, está lá, é tudo isso que estou falando, são informações oficiais. Ora, isso, se você capturasse só 28% desse mercado, você teria o equivalente ao produto interno bruto maior do que os países daqui da América do Sul. E isso junto é maior do que, e se fosse todo ele 100%, é maior do que o produto interno bruto da Suécia, que tem a Volvo. Olha a riqueza do Brasil. Ah, Paulo, mas você diz que os desempregados pagam imposto, eles estão pagando imposto de alguma coisa, sim, mas não é a dignidade, estou falando de dignidade humana. Pilares de autoestima cidadã, eu não estou falando do dinheiro, da receita, eu estou falando do sentimento de pertencimento. Quando você traz esse cidadão, venha cá, acolha ele, pague o imposto, ele se sente pertencente, aí ele começa a exigir direitos que a gente quer, a gente começa a fiscalizar o nosso poder público, começa a ficar próximo dele, aí melhora a eficiência, e cada vez que a gente melhora a eficiência do serviço público, é melhor para todos nós brasileiros, melhora o país. Então, o que eu queria dizer foi o seguinte, Paulo, o que é que a gente faz? Eu estou dizendo o seguinte, vem cá, por que é que a gente faz avião e não faz carro? A primeira coisa na minha mente foi isso, para não lembrar ele. Eu sei, né? Você vai lembrar que a gente tinha o Gugel, se não me engano, carro elétrico. Eu tive a oportunidade de ir lá em
São José do Rio Claro, lá com o seu Amaral, lançamento do BR-800. Eu era editor de automóvel lá no Correio da Que ano Bahia, foi lá. isso, meu amigo? Desculpe agora. 1989. Pois é. 1989. 88 foi a Constituição Federal. 35 anos atrás, 84 anos. Por que você vai lembrar, eu vou fazer outra provocação. Vai ser legal. Já que a gente está se divertindo aqui hoje de tarde, que para mim é uma diversão bater um papo com você, é muito bom, muito gostoso, muito bom, muito obrigado. Eu lhe pergunto o seguinte, que também eu disse, você lembra quando começaram a chegar os primeiros carros importados aqui, eu acho que era da Rússia ou da China, não me lembro, que chegavam os Ladas da vida, né? Nivas. Você lembra que era motivo de chacota, de brincadeira? Né? Cadê os produtores nacionais de carros brasileiros? E o que é que tem de mais para a gente produzir carros no país? Você está entendendo qual é a minha... Sim. A gente tem que encarar isso, tem que enfrentar isso. E aí vem para nós, investidores, empresários brasileiros. Não falei do carro, porque eu falei do carro como exemplo. Por causa da discussão que teve da Ford, por causa da discussão que teve dessa discussão tributária, por causa do benefício fiscal para a outra montadora para aqui. Mas a gente tem que entender que nós podemos fazer os nossos grandes investimentos como viemos fazendo. Né? Nós temos que ter orgulho das grandes companhias que nós criamos, como, por exemplo, da Odebrecht, né? Da Camargo Corrêa, da OAS, não vou esquecer outras aqui, desculpem, mas dessas empresas que foram empresas com mais de 100 anos, empresas com tecnologia, 180 mil funcionários, inclusive internacional. Qualquer país do mundo, você sabe, você e eu sabemos, que você viu ali, Paulo fez pós-graduação em governança corporativa e compliance, né? Eu fui estudar, né? A coisa da leniência, eu fui exatamente tudo o que aconteceu, porque lembra, eu disse assim, deixa eu entender o que está acontecendo aqui nesse país. E aí você vê o seguinte, as empresas envolvidas também, aqui no Brasil, não tiveram o tratamento lá fora que nós demos às nossas empresas. Por isso que eu criei a função social da empresa. Vamos combater, sim, sempre a corrupção. Tolerância zero à corrupção. Certo? Agora, eu estou falando o seguinte, primeiro, a gente não pode se afastar da nossa Constituição Federal Brasileira, que é o que eu defendo. Né? Lembra, nós conquistamos um pacto social fantástico, muito bem pensado. Não soubemos administrar ele em relação à nossa democracia participativa. Afastamos dele, então deixamos ele correr solto. Precisamos retomar. É outra coisa diferente. Forma harmoniosa e contributiva. Porque eu estou dizendo assim, mas nós conquistamos. Nossa Constituição foi muito moderna na época, né? Socialismo, todos iguais, tal. Constituição cidadã, como diz o doutor Ulisses. Cidadã, como a gente falou. Então, repetindo o que você está perguntando em relação especificamente à condição do ambiente empresarial. É, sim, muito difícil se empreender no Brasil, principalmente porque existe também uma concorrência dos municípios, dos estados e do governo federal em quem é que vai inventar tributos, complicar para arrecadar. E existe uma política não orientativa em cima do empresário que quer surgir. Existe, inclusive, uma insegurança jurídica em cima daqueles empresários que vêm para cá, por exemplo, o cara compra o terreno, pede a licença ambiental, faz, depois que o empreendimento dele já está sendo feito, não, vão cortar, está errada aquela decisão que deram a você. Nós não temos insegurança jurídica. Então, isso é prejudicial. Então, é isso que a gente precisa despertar na mente das nossas instituições públicas, das pessoas que fazem parte dela, para entender, gente, pelo amor de Deus, não existe defender meio ambiente sem defender prioritariamente a dignidade da pessoa humana. O primeiro bicho que você tem que proteger é o ser humano. E para isso você tem que dar pilar de autoestima cidadã para ele, você tem que dar sentimento de pertencimento, de unidade para ele, você tem que trazer ele para o mundo, ou seja, se tem subterrâneo, emergir, deixa ele aparecer, deixa ele brotar, deixa ele frutificar, ganhamos todos nós, ganhamos impostos, empregos. Então o que eu estou dizendo para você é que a gente se olhar para baixo, vai encontrar vários empregos aqui mesmo, vários serviços aqui mesmo. E desses aí, vários vão brotar, frutificar e vão crescer empresas que nem eu, que nem vários brasileiros iguais a gente, que tem aí, quantas pessoas você está entrevistando aí, as histórias que você tem na sua revista, eu tenho certeza absoluta que vão pegar muitas parecidíssimas com a minha. Ninguém nasceu rico, não.
Né? Você vai dizer assim, talvez o rei de Portugal veio para cá, mesmo assim veio fugido, chegou aqui e tal, né? E ninguém consegue manter. Às vezes a vai trocando de nome, nós estamos trocando agora com tanta tecnologia, coisa fantástica. Um jovem, sem experiência nenhuma, eu estou dizendo assim, empresarial, vai aqui e cria um produto, ou então vira um influencer digital, e o cara está jogando duro, ganhando dinheiro pra caramba. E assim a vida empresarial, só não a vida, a civilização é assim, é de transformações, mudanças, melhoria. Mas o que a gente não pode perder é a nossa dignidade humana. O que a gente não pode perder é a ideia de a gente querer aprender sempre. A gente precisa ensinar. A gente precisa de educação. A educação é fundamental. Sem educação não tem transformação. Mas antes da transformação, vem a consciência cidadã, participativa transformadora. Vem a inteligência cidadã. Ou você traz consciência cidadã, aí o pai vai levar o filho para a escola. Porque quando ele não tem consciência cidadã, sabe o que ele faz? Meu filho, para que estudar? Vai trabalhar, rapaz. Eu estou precisando de dinheiro. Eu estou errado aqui, não? Com certeza. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa despertar. Né? Consciência cidadã, para a gente levar a educação e as responsabilidades, que eu digo todo dia também. O servidor público, a professora pública, já tem condições de botar a mão na sua própria consciência e dizer assim, poxa, eu posso transformar nosso país. Eu já estou aqui com eles. Os filhos do Brasil estão aqui. Poxa, não, mas não me dão condições. Reclame. Os médicos, enfermeiros, porteiros do SUS, dos hospitais, dos postos de saúde, não tem que encontrar o cara que está precisando de saúde, não. Tem que se virar junto com esse cara, com esse cliente, para cima e dizer, governo, eu preciso de mais leito, preciso de mais material. E tudo passa, como eu estou dizendo para você, pela economia, pelo empreendimento. Empresário brasileiro precisa ser aplaudido, respeitado, motivado e ter o sentimento de gratidão daquele que não tem a mesma aptidão de desenvolver empreendimento, riqueza e produzir emprego. Não existe empresas sem pessoas. Não existe um objeto social e ideias sem termos objeto social que tenha um empresário pensando em alguma coisa, ou vários, ou investidores e empregados. Não existe. Então, se você quer falar em geração de emprego, você tem que falar em geração de empregadores. Essa não existe uma sem a outra. E é isso que eu acho. Então, eu acho que sim, é muito difícil, acho que tem solução, acho que a gente está aí tentando fazer uma reforma tributária que não sai, tem uma reforma administrativa que não sai, né? Mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa lutar por isso, precisamos nos unirmos e cobrar isso com eficiência. Beleza, Paulo. Agora, voltando um pouquinho aqui às questões de gestão empresarial. O que você acha que pode falar para que uma empresa tenha sucesso e seja bem administrada? Para que uma empresa tenha sucesso, seja administrada? Tenha um sucesso, seja bem administrada, né? E, em consequência disso, realmente obtenha aquilo que se quer, né? Que é sucesso, lucro, né? Gerar riqueza e emprego. Apesar das pessoas quererem ouvir aquela coisinha daquela caixinha arrumadinha, o cara tem que contratar um bom executivo, o cara tem que... eu não acredito em fórmulas prontas. Se fosse assim, você não via tantos e tantos supermercados e dar certo no tempo e quebrar depois, tantas e tantas lojas serem tão poderosas e quebrar depois. Quantos ciclos? Você tem uma experiência fantástica, inclusive, porque está entrevistando quantos e quantos empresários foram fortíssimos. Você acabou de citar, como da sua própria história, que foram fortíssimos e talvez no movimento, ou até mesmo pelo Estado. Está aqui minha história. Né? Se reinventar, claro, sempre. O empresário sempre se reinventa. O empresário, como eu digo, um empresário verdadeiro, nato, de talentoso, ele é que nem água viva. Né? Você pode dar paulada nele pra cacete, ele se pedaça em 10, 20 pedaços. Mas tenha certeza, se você não tirar ele da água, cada pedacinho daquele vai virar uma nova água viva. Né? Então, você tirar ele do ambiente, jogar ele em outro canto, porque se deixar ele no ambiente empresarial, ele se transforma. Então, o que eu quero colocar para você é assim, não existe para mim fórmulas prontas, mas existe sim uma coisa que eu posso dizer, que são os valores. Valores. O maior valor que o empresário pode ter para dar certo é ele ser direito.
ele ser correto, ele ser íntegro com os outros, com o fornecedor ao seu redor, que eles chamam de stakeholder, não sei o que lá, mas é o seguinte, seu fornecedor, o seu cliente, seus funcionários, seu parceiro, o seu sócio, seja direito, seja correto, certo? É o nome, a marca, é a sua imagem que faz com que sua empresa se recupere. Eu não me recuperaria jamais se eu não tivesse a história de dignidade, de relação com as pessoas, com meus funcionários. Meus funcionários saberiam que eu era sonegador. Certeza. E naquelas 150 empresas invadidas, que não eram minhas, né? Naqueles 88 coercitivas, naquelas 37 prisões, alguém ia dizer, não, esse cara daí sonegava assim. Por isso que não houve denúncia. E isso serve para tudo na vida. Se você é um empresário que é direito, correto e passa dificuldade, você vai receber apoio até do seu concorrente, até do seu próprio cliente. Alguém vai lhe ajudar de novo, porque você é íntegro, direito, correto. Você é trabalhador, você está lutando. Então, eu diria a você o seguinte, fórmula, se você me perguntar, para a empresa dar certo, é ter liderança e pessoas que tenham dignidade, valores, e acredite nisso. E acredite que o maior ativo que uma empresa pode ter são as relações que ele tem com as outras empresas, com as outras pessoas, com seus fornecedores, seus clientes e seus funcionários. Por exemplo, planejar, delegar, qual é o peso que essas duas premissas têm para os seus negócios ou para o negócio de qualquer pessoa? Tudo depende. Qual o tamanho que você quer ser? Se eu quero ser um funcionário, uma empresa, ter uma empresa de minha empresa, onde eu quero acordar todo dia de manhã, ir para meu forno, fazer meu pão, vender meu pão, ganhar meu dinheiro, citar minha família, eu preciso delegar, não preciso. Eu vou lá, todo dia eu faço isso, todo dia o cara come pão, o cara tem que comer pão. Se eu quero crescer, né? Na frente, não é no olho do dono que engorda o boi. Nada disso, não existe. Ninguém poderia ter tantos milhões de boi, fazenda pra caramba. Eu não poderia ter filial no Brasil inteiro, me tornar uma empresa tão grande, se eu não delegasse. Né? Você tem que delegar, planejar, óbvio. Eu acabei de falar, você da Constituição Federal Brasileira, se você não fazer planejamento, fazer seus planos e metas, planejamento estratégico, você não vê como é que você vai fazer, você quebra. Né? Muitos empresários pensam que são empresários só porque ele é um bom vendedor. Eu já cometi esse erro. Depois eu descobri que, eu tenho que ser mais do que um bom vendedor. Eu tenho que saber de contabilidade, eu tenho que saber, se eu quiser crescer, eu tenho que saber de delegação, eu tenho que saber exatamente quem eu vou selecionar, eu tenho que ter um bom recursos humanos, eu tenho que saber de fluxo de caixa. Né? Você tem um excelente negócio, você sabe disso, tem um excelente negócio, maravilhoso, lucrativo. Mas você vai vender para o supermercado, o cara pede 90 dias para você pagar você. Chega lá, você comprou com 30. Você não consegue segurar, o cara quer mais, pede mais, o cara pede mais a você. Vendeu mais, pede mais, você quebrou. E quebra com um negócio fantástico da mão, lucrativo, maravilhoso. Mas você não soube fazer uma coisa simples, não soube fazer uma avaliação de seu fluxo de caixa. Quebrou. Então, sua resposta é, depende. Qual é a sua ambição? Qual o tamanho da sua ambição? O que é que você quer ser? Não, eu quero ter uma sapataria e não quero ter uma sapataria no shopping, eu quero ter uma sapataria no outro lugar. Eu não quero uma franquia. Franquia vem tudo arrumadinho. Eu quero ter. Então, delegar, planejar, tudo tem a ver com o seu negócio. O que você não pode botar é a mão, como é que é? Botar a mão do chapéu da mão no alcance. Né? Você não pode fazer é pensar que você é mágico. Não, você não pode ser 20, 30, você não morre também. O que você tem que fazer é realmente escolher. A partir da sua capacidade também, do seu temperamento, do tamanho, da sua elasticidade em sofrer pressão, você pode pensar, porque ninguém vai pensar que vai crescer sem ter aperto, não, sem ter dificuldade. Né? Eu dou um exemplo muito interessante, o cara fala assim, poxa, bicho, o cara tem um táxi, ele bate um ônibus, o cara tem um ônibus. Ele bate o ônibus dele. Né? Acontece um acidente, acontece uma morte. Aí o cara fala, bateu um ônibus, morte. Que problema das ruas? Só tem um ônibus, eu tenho uma morte. Meu Deus do céu. O problema é grave, né? Se você tiver 3 mil ônibus rodando no país inteiro, quantos ônibus você acha que bateu ou virou? Né? O cara começa a conviver com aquilo de uma forma diferente. Faz parte do negócio dele, não quer que isso aconteça, e dá treinamentos absurdos aos seus motoristas, são muito mais bem treinados seus motoristas. Olha, radar, tudo para poder não acontecer. Mas acontece, o avião cai. Né? E é um problema sério. Não é verdade? E não morre gente. O que morre ali no avião sempre é quem pode pagar uma passagem de avião. Então, é essa elasticidade, né? É esse tamanho.
a depender do que você quer. Você está falando de quê? De empresas de investimentos? Quantos fundos de investimento saem comprando tudo que é farmácia e tal? Acabou. Ali, sim, é planejamento, fundo de investimento é outro negócio. Então, qual é o negócio que nós estamos falando? Estamos falando de fundo de investimento, nós estamos falando de fazer IPO, nós estamos falando de pequena empresa, estamos falando de empresa média, grande. O que é que a gente está falando? Né? Então, a depender do tamanho, da complexidade do que você queira chegar, é que você vai ter, com certeza, exigências maiores para você ter. Com certeza absoluta, a delegação não existe quem queira ser delegação. O fundo de investimento não contrata CEO, empresa, vai lá, não, busca uma empresa de headhunter, cabeça, para poder achar o melhor cara para botar no lugar dele. Não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, para ele responder é o seguinte, estou colocando, estou dizendo a você, vai depender muito do seu tamanho, do que você quer, da sua capacidade, do que você quer chegar e da necessidade que você tem como empresário para tocar o barco, se você vai fazer assim ou se você vai ser só investidor. Tá? Vamos lá. Ok. Tem um tema que aflige todo dono de empresa, que é a sucessão. Como você lida com isso nas suas empresas e com sua experiência já posta em prática, no caso de Paulo Júnior, o que você recomenda para que se tenha uma sucessão exitosa? A outra pergunta que eu digo a você é o seguinte, para começar, Júnior é o talento, o empreendedor. As empresas são deles, né? Lembro que as minhas têm hoje dificuldade até hoje com a fazenda, até hoje eu estou brigando aí, né, com o reflexo da procura da fazenda com a operação, então Sazio, tudo que é meu continua naquela batalha que você sabe. Por isso que me tornei ativista, por isso que eu me torno advogado. Júnior, efetivamente, ele é o empresário que ele se fez, né? Graças a Deus. Desde lá de trás que você falou do feijão, era a ideia dele, ele criou as empresas dele. Ele criou. O moleque com 16 anos de idade chegava lá, minha mãe, me dê 5 mil aí. Aí, pra quê, meu filho? Eu vou comprar farinha. Aí a mãe ligava louca. Meu filho, seu filho pegou 5 mil aqui e tal, e tá indo pro interior que vai comprar farinha, eu vou matar ele. Eu disse assim, peraí, meu filho, qual é o problema? Matar ele? Ele pode morrer na estrada, ou pode assaltar ele e tal. Eu disse, meu filho, peraí, o cara teve a ideia de comprar farinha, deixa ele comprar farinha. Você para pensar, um cara que já tinha uma condição boa. Ele tem história dele vender espetinho de bode na faculdade. Ele com um amigo dele, Bruno, vão vender espetinho de bode e tal, e pegou a Baby Bode de Feira de Santana, que era de João Torres, e aí eles ficaram sócios lá e tal, e ele aí inventou, disse, pô, eu vou vender espetinho de bode nas faculdades, naquelas festas, em vez de curtir, ele também estava vendendo bode, espetinho de bode, e vendendo espetinho de bode e tal, e dizia assim, meu pai, o negócio é bom e tal, aí daqui a pouco você sabe disso também, se meteu com feijão, vou vender feijão. Eu vou vender isso, vou vender farinha, feijão. Então, a linha dele é totalmente diferente. Veja que eu estava em produto químico, ele queria fazer alguma coisa que não tivesse a ver comigo. Então, o Júnior é um talento. Né? Ele e é isso que eu digo a você, sucessão, que se falar em sucessão, veja que eu vou contrariar muitas questões, mas você está perguntando, eu tenho que responder. É sua opinião. Sucessão. Você só pode fazer sucessão, que eu falo familiar, passar dos pais para o filho. Se você tiver algum filho que tenha talento e que ele queira. Então essa história de criar, como eu já falei, as coisas prontas, eu tenho que fazer minha sucessão. Você não tem que fazer sucessão se você não tem ninguém que queira fazer sucessão. Mas se alguém quer e você tem que passar o comando daquelas questões para alguém, se fosse o caso, que eu pensava em fazer, claro, se essa eu estivesse em pé, faríamos diferente, eu estaria como estou, em muito boas mãos, né? Com um cara, um empresário nato, natural, tranquilo, muito melhor que eu, como dizem, né? O cara é muito melhor que você, muito mais educado, muito mais... Claro, eu sou filho de caminhão, eu não posso ser melhor do que eu sou. O cara não, filho de arquiteta, com empresário, né? Estudou em boas escolas, o cara... tem que ser talentoso, então graças a Deus, qual o orgulho maior? Qual o orgulho maior para qualquer pai dizer assim, pô, o cara hoje me disseram no shopping, rapaz, seu filho é muito melhor do que você, eu digo, que orgulho, maravilha, que maravilha que eu fui melhor do que eu, imagine se não foi eu que fiz, é ele que é. Né? Então, eu acredito que as empresas que querem fazer sucessão, não por uma questão, mas tem talentos, tem que olhar isso, tem que olhar o talento de cada um. Não adianta você querer pensar que a sucessão não é obrigatória, a sucessão é apenas uma questão de continuidade e, às vezes, muitos que eu conheço não conseguem ter a sorte de ter alguém que tem um talento que o próprio
fundador e criador teve. E o cara às vezes quer fazer outras coisas. Então, é o que eu posso falar de sucessão. Beleza. Como você enxerga a responsabilidade social na vida de uma empresa? Bom, essa é uma pergunta boa, porque quando eu falo da função social da empresa, eu digo que eu sou um ativista da função social da empresa, está na nossa Constituição Federal. Nós temos uma lei de recuperação judicial. A exposição de motivos dessa lei é exatamente a função, é base da nossa Constituição, é base da nossa sociedade. As pessoas têm que entenderem isso. Ou seja, a empresa, o empreendimento, nós somos livre iniciativa, país capitalista, vivemos disso. A base do empreendimento é a base, é essencial para o país existir, para o pagamento das receitas dos nossas instituições públicas, para a geração de emprego, renda e outras novas empresas, né? Então, veja bem, essa é a base. Então, essa consciência da importância da empresa a gente tem que ter. E a função social da empresa, como eu estou dizendo, função social da empresa está ali. Eu acabei de dizer que, lembra que as pessoas, o maior ativo, as pessoas que eles se relacionam ao seu redor, acabei de falar isso aqui. O que é que eu estou falando ao seu redor? O pessoal vem aqui falar. Agora vamos lá. Me perguntaram essa semana também, eu fiz um artigo sobre ISG. Chamaram pejorativamente de sopas de letrinha. Eu entendi que aquela pergunta era... Não, mas eu acredito que todo pensar em governança na sociedade e no meio ambiente é hiper válido, importantíssimo. Mas o que a gente tem que ver, quando a gente fala de ESG, são para empresas que podem pensar e falar nisso. O cara tem que ter um RH, um recursos humanos, não é nem o setor pessoal. Para você falar com seus funcionários, falar para ele da consciência, vender a consciência. Lembra que eu estou falando para você? A consciência cidadã que nós estamos vendendo. Por isso que eu criei um selo via cidadã e a SEJAS com a certificação da gestão com a consciência da função social da empresa. Um selo, criou a certificação da gestão com a consciência da função social da empresa. Mas cabe em que empresas estruturadas grandes. Aí eu volto para a nossa realidade, que eu estou chamando de nova filosofia político-social. Sim, Paulo, 40% não resolve 60%. Nós estamos vivendo essa insegurança jurídica, tiro para lá, tiro para cá, essa situação crítica, assistencialismo. Nós somos recorde de assistencialismo no nosso estado, nós somos recorde de desemprego. Estão vivendo isso porque não tem produção de riqueza. Como é que você pode falar em social, vendo na televisão, que nós estamos vendo a guerra que nós estamos vendo de meninos jovens com a pistola na mão, rifle e tal, atirando em policial? Então, meu amigo, nós não podemos deixar de olhar esta realidade. Então, o que a gente precisa urgentemente é entender que antes de qualquer coisa, vou repetir, social é consciência cidadã. Social é dignidade da pessoa humana. Social é fazer com que o ser humano se sinta pertencente daquela sociedade, daquele país, daquela nação. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, sim, continuar tratando, sim, esses 40% que podem fazer, podem transformar e venham com a gente, que eu estou convocando, venham com a gente, vamos fazer. Mas tem que olhar, levantar o tapete e olhar que nosso país, a realidade dele é essa. Então, a primeira coisa a fazer, tá certo? É antes de pensar, inclusive, naquele ambiente ali, Paulo vai tal. Não, estou dizendo que mas olhe bem, a verdade é essa. A verdade é que se você olhar para ali, você encontra aqui esse prédio lindo, maravilhoso, o shopping ali, prédio do lado lindo. Se você olhar mais para a esquerda ali, você encontra ali, está ali, tá? Não tem uma árvore, não tem nada. Não pode existir um controle, não pode ter órgãos fiscalizadores e controladores que só controlem 40% de que está só. E ninguém vai ninguém vai ver nada. Ninguém entra no bairro onde tem árvore, arranca a árvore, faz obra sem fiscalização, bota uma casa em cima da outra, não tem nada, certo? E o cara não vai nem lá, não entra, né? Sem criticar. Mas eu estou só chamando a atenção, estou mostrando a realidade.
Qual é o fiscal do ICMS ou da prefeitura que entra, vai agora ali no bairro que está tendo esse estilo para fiscalizar alguém? Não vai. Mas você levante ali, bote uma plaquinha na frente do seu negócio, uma placa na frente, super revista, coloque. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente precisa entender isso, viver isso, enfrentar isso. As instituições públicas, nós, sociedade, as pessoas que têm consciência cidadã, precisa não abandonar essa situação. Então, sim, social é importantíssimo. E é disso que eu falo. É disso que eu estou falando. É da nossa conta. É o social, consciência cidadã participativa, transformadora. Só vamos transformar nosso país no momento que a gente tiver essa consciência. Ok, Paulo. O que significa para Paulo Cavalcante palavras como fé, amor, justiça, ética, solidariedade e honra, por exemplo? Bom, maravilha, essa pergunta foi excelente. É o que eu chamo, né? Eu falo de virtuoso, né? Eu digo o seguinte, a gente perdeu muito as questões, a gente não estuda mais, né? A questão moral, ética, a cidadania, a gente não faz mais, a gente não aprende a Constituição quando é novo, a gente não estuda um pouco de filosofia, né? E a gente, quando a gente nem história, a gente está conseguindo trazer esses valores. Você não pode pensar em uma sociedade, que a gente já falou isso desde lá de trás, que a gente sem ética, né? Que a corrupção passa a ser a máxima, e que o jovem pense que só consegue alguma coisa. Em primeiro lugar, a valorização para ele é ser rico. E rico é recurso. Rico para ele é um carro bonito, é um relógio bonito, é aparecer nas redes sociais esnobando alguma coisa que até o momento, né? Não estou generalizando. Toda generalização ela é injusta. Mas isso é verdade. Se você pegar o pessoal hoje, ele pensa, não, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Né? Então, quer dizer, qual é a questão hoje? Você precisa entender quem você é, o que você é. Você precisa valorizar o seu eu. Né? Então, quando a gente fala ético, moral, espero que seja justiça. Justiça, hoje nós estamos vivendo uma crise, né? Séria do que é a justiça. A justiça hoje, eu como advogado, estou falando da justiça mesmo, né? Eu cansei de discutir na minha faculdade da Católica, presencial que eu fiz à noite, com meus professores. Porque eu digo, professor, o que eu estou estudando aqui não é a realidade que está acontecendo. E não é. Nós estamos todos os dias verificando que, infelizmente, a gente rasga a Constituição. É real. Isso aí é real. A gente está diferente. No meu caso, é verdade. Como é que você prende uma pessoa sem primeiro nem indiciar ele? Nem indiciar. Como é que você prende sem perguntar a ele? Como é que você acaba de destruir uma empresa, botando na mídia, dizendo que é uma organização? Mídia, expondo. Cadê tudo que a gente falou aqui? Não existe. Está tudo diferente do que eu aprendi. Né? Isso é real. Né? É a realidade. Isso está acontecendo o dia todo. Você hoje tem inversões de valores terríveis. Eu vou dar um exemplo para você. E aí eu vou sair do Brasil para mostrar que é mundial isso. Mas vou provocar vocês. Até ser um pouco do contexto das suas perguntas, sim, mas tem a ver. Você deve ter visto agora, na guerra da Rússia com a Ucrânia, um grupo chamado Grupo Wagner, que era um grupo de mercenários pago pela Rússia para ir guerrear para eles. E aí o cara começa a mostrar que esse grupo ele era financiado não só pela Rússia, por outros países também, e que os países desenvolvidos, os países mais potentes em termos bélicos, com bomba atômica e tudo mais, bancando, pagando, no século XXI, mercenários ilegais que faziam seu exército tirando da penitenciária da Rússia aquelas pessoas mais perversas, que foram presas pelo social. À margem da sociedade, você bota esses caras, eles vão para a Ucrânia, ou outros países, você viu na África, eles botando ali, sultão, não sei quem, ouro, petróleo, diamante e tal, fazendo guerra, treinados, bons, caras mostrando que está ali, financiado na nossa cara. Você viu, você como repórter, você como dono de revista, você viu alguma manifesto de indignação de alguma grande... Alguém viu? Natural, né? É isso que nós estamos falando. Nós perdemos completamente, você falou aqui, a noção do que é ético, do que é moral.
tá certo? Nós assistimos coisas e achamos que é natural. E aprendemos a nos prendermos a coisas bem pequenas, que eu não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar, sim, deixar bem claro. Temos, sim, que estar atento, cobrando tudo que é ilegal, tudo que é errado. Certo? Mas o cara fazer guerra, e depois esse cidadão sair, voltar para querer matar o presidente dos Estados Unidos, querer invadir lá. Daqui a pouco o avião do cara explode, cai todo mundo. Ou seja, a gente está dando risada aqui porque chega a ser realmente cômico. A gente não quer enxergar isso, a gente não quer enxergar isso. Os valores totalmente deturpados. Está deturpado. Então, nós estamos passando uma seríssima crise moral e ética. Valorizando polarizações que não interessam a ninguém. Volta à Constituição. Todos nós. Constituição, lei. Todos nós somos iguais. Depende da sua cor, da sua raça. Mas não, querem polarizar. É o empregador contra o empregado, é o branco contra o negro, é o hétero, é o gay, é não sei o que lá. Tal. Tudo que você for falar tem uma questão que você tem. E aí o pior é o seguinte, isso só faz afastar as pessoas. Não une as pessoas. Por que isso? Então nós precisamos valorizar. Só para a gente, não sei se eu estou, mas eu vou lembrar o seguinte a você, não sei se vocês lembram, né, mas você deve lembrar, do Marinheiro Popeye. Marinheiro Popeye, aquele desenho animado, né? Que ele era marinheiro, né? Baixinho, fumava um cachimbo, bobudinho, feio pra caramba, marinheiro. E tinha Olivia Palito, lembra da Olivia Palito? Olivia Palito, magrela pra caramba, com cabelo preto com cocô aqui atrás, assim, com o nariz maior do que o meu. Ela falava assim, com a voz, ô papai, lembra? Que voz filada da mãe. E aí vinha Brutus, né? Bonitão, malhado, né? Vinha no carro conversível, naquele aviãozinho dele, sempre uma lancha dele, aí o Brutus encostava, vem, Olivia! Tá, Olivia Palito ia, estava no carro com ele, e papai, pô, Olivia, não, aí, ela queria que ele iniciava com as flores primeiro, aí a Olivia Palito, né, achava que era o cara que ela queria, bonitão, carro e tal, aí saía com ele, aí o Brutus, mau caráter, queria pegar ela, aí gritava, socorro, papai! Aí vinha papai, tomava espinafre, chega lá, pá, em Brutus, e aí pegava papel, aí ele fazia assim, no final, ele fazia, eu sou o que sou, porque sou o que sou. Aquela foi a primeira lição. Desenho animado é um menino que eu aprendi. Quando eu era assim, jovem, eu ficava assim, preocupado, pô, eu tô magrelo, alto, feio pra caramba, todo esqueletinho, narigudo, cabeludo e tal. Aí eu pensei, pô, papai que é papai, dizer que era que é. Eu sou o que eu sou, porque eu sou o que eu sou. Por que eu não sou o que eu sou, porque eu sou preocupado com mais nada, rapaz? E tá pegando a Olivia Palito. Com certeza, pô, com certeza. Mas, meu querido, voltando aqui, nas suas horas de ócio, de lazer, você hoje é um ativista social, um ativista empresarial, um ativista cidadão, né? Mas o que é que você gosta de fazer? Para relaxar a mente, né? Já dizia Domênico de Masi, né? O ócio tem que existir porque às vezes é criativo, né? Bom, em primeiro lugar, eu adoro minha família, né? Então eu tenho uma família, graças a Deus, bem assim, eu diria você, harmoniosa, né? E eu tenho hoje 5 netos, cara. Eu adorava antes esporte, né? Então eu adorava andar de jet, você vai lembrar disso também nas revistas que eu colocava, motocicleta, tinha um grande amigo meu, maluco pra caramba, que saía comigo, a gente ia nessa hora que eu chamava de retrolavagem. Era a hora que você estava sob estresse também, porque você estava numa moto, trilha, né? Trilha de fora de estrada, sim. Não é estrada não, e você estava ali, passando a lama, pedra, pau, tal, então você tinha que estar atento, você tinha que estar concentrado, senão você caía, você podia morrer ali naquela brincadeira. Então, a gente estava ali sempre fazendo essa que eu chamo de retrolavagem, tirando os estresses ao contrário. Você estava estressado, mas estava se divertindo. Depois saía de moto, saía a trilha, fazia aquele negócio. Adorava. E, claro, voltava para a família para brincar com meus sobrinhos, meu filho, minha filha, e passava ali aquela que eu me distraía bastante, sempre gostei muito de esporte. E agora, com 64 anos, eu não tenho mais o preparo que eu tinha antes, né? Então, o que acontece é o seguinte, mas eu tenho hoje a vantagem de ter 5 netos. Então, se você me disser para mim assim, Paulo, onde é que você hoje está retrolavando essas suas tantas atividades que você buscou?
Eu hoje curto muito isso. Minha mulher, claro, minha família e meus netos. É o prazer imenso que eu tenho. Eu faço tudo com eles também. Saio, jogo bola, brinco de boneca, brinco de pegar onda, pego uma molibugzinho, levo minha neta para pegar onda, com meu neto, também que é virado no capeta, que é o filho de Paulinho, danado. Brinco com eles, saio com eles de quadriciclo, me divirto com eles também. É muito legal. E isso faz com que a gente passe, bebo, né? E quando eu bebo. Então não pense que eu... Paulo, você está dizendo o seguinte, que você bebo, sim. Adoro também tomar uma. Isso me deixa relaxado. Então eu vivo um ser humano comum, normal, mas sempre hoje eu estou... A relação com os amigos também, né? Total. Meus amigos eu tenho, graças a Deus, eu continuo só aumentando, pessoas novas, e o pior, né? Eu até achava que quando você chega a uma certa idade, fazer amigos novos é mais difícil. É mais difícil. Mas você encontra pessoas com ideais muito parecidos com os seus até hoje, né? Não é aquela amizade que você conheceu há tanto tempo. Eu tenho amigos realmente verdadeiros, assim, que eu conto com eles mesmo. E eu posso dizer que eu sou privilegiado também, pelas relações que eu tenho com meus amigos, muito privilegiado. Mas eu consigo hoje encontrar pessoas que mesmo pensando que nem eu, querendo salvar o mundo também, querendo se doar e querendo contribuir. É muito bom. Estou vivendo um momento muito bom na minha vida. Muito. Eu acho que você dá propósito à sua vida, buscar significado, correr atrás. Eu diria o seguinte, que nunca pare. Tá? Se você tiver com seus 70... Minha mãe tem 93 anos. Minha mãe tem 93 anos, está viva até hoje e faz até hoje. Vai no sítio dela, cuida das coisas dela, se vira, corre para lá, corre para cá. 93 anos, 93 anos. Então eu acredito, meu pai morreu muito cedo, morreu com 65 anos, né? Foi tirar um tumor no pulmão e morreu de infecção hospitalar. Então eu digo a você o seguinte, a gente é muito novo ainda, nós somos muito novos ainda, temos muita inteligência, muita capacidade produtiva, e eu acredito com certeza absoluta, mas isso é importante, é empolgante. Eu estou me divertindo, estou muito satisfeito, muito feliz, muito orgulhoso com o trabalho que eu venho fazendo. Estou vendo o resultado, estou vendo que as pessoas estão entendendo e estão descobrindo. É verdade, é sim da minha conta, é sim eu posso fazer. Consciência cidadã, podemos transformar de forma harmoniosa, contributiva, inclusive suprapartidária, porque o que interessa é o país, o que interessa a todos nós é o que está na nossa Constituição. Né? E vamos ajudar, vamos contribuir, vamos acreditar. Nós merecemos, por amor, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo país que a gente merece. Não vamos desistir dele, não. Você vai de sair daqui, eu vou me mandar. Não, esqueci de mandar, rapaz. Se não tem país melhor, você me fez essa pergunta, eu não respondi. Ainda é o melhor país do mundo para a gente ficar bem de vida, ganhar muito dinheiro e viver próspero, maravilhosamente bem. Principalmente Salvador também e a Bahia também. Então vamos acreditar no nosso país, vamos fazer acontecer, vamos transformar o pau na máquina. Tamo junto. Só queria fazer uma última pergunta que a gente sempre é de praxe fazer. Você costuma ir em supermercado? No supermercado? Sim. Sim. Gosto, adoro ir no supermercado. Costumo ir, ainda pego o carrinho, saio rodando, olho para aqui as coisas, adoro o supermercado. Eu fico olhando até hoje as prateleiras, fico olhando como é que está arrumada, olho alguma coisa. Quando eu vou, eu fiscalizo às vezes, será que estão botando ali como é que estão botando a reposição do gin Paramana, da cachaça Maria Guarda? Como é que estão as coisas da Negroni que ele lançou agora? Como é que estão as coisas lá de Júnior? Cadê o negócio? Está botando ainda? Eu ligo, pergunto ainda. Eu adoro, eu acho que é uma atividade realmente que tem evoluído muito. Está muito legal também. O supermercado termina sendo um passeio, uma diversão. Eu acho que a pessoa também tiver alguma hora, um momento assim de querer se distrair, vale a pena visitar os supermercados. Baseado no tudo que você diz no seu livro, né, qual é a mensagem que você passa aqui para os nossos telespectadores e leitores? Bom, a mensagem do que eu disse no livro é o seguinte, é isso aí. A gente precisa acreditar na nossa consciência cidadã participativa. É sim uma nova filosofia de vida, é sim uma nova forma de a gente transformar nosso país. Quem mais pode fazer pelo nosso país somos nós. Nós que menos precisamos de educação pública, saúde pública, educação pública. Nós somos capazes de gerar riqueza, sim, de gerar emprego, renda, tributos, mas vamos fazer mais do que isso. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente não tem nem tempo, é difícil, senão como é que a gente salva a nossa empresa? Eu sei que é difícil, como ele falou, o momento é hostil, a nossa relação tributária, é difícil, eu sei disso, mas a gente precisa fazer alguma coisa a mais, a gente precisa entender que dá um tempo também, um pouco do tempo para resolver o problema do nosso país. Nós podemos. Acredite,
não deixe de vir para a Associação Comercial da Bahia. Se você não tem tempo, eu tenho. Acredite em mim, delegue a mim, tá? Que nós vamos, com consciência cidadã participativa transformadora, salvar esse país, tá bom? Pau na máquina. Ok, Paulo. Como eu disse na introdução, né? Vocês viram aí que essa entrevista com o Paulo, além de ser uma pessoa tranquila, né? Sabe passar as coisas, né? Tem essa consciência realmente de um Brasil melhor, baseado sempre na Constituição Federal, que ele tem como uma Bíblia, tem como um livro de cabeceira, né? E todas as suas ações como homem, como empresário, como cidadão, vai no caminho do bem-estar para toda a sociedade brasileira. É isso, Paulo. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Estamos juntos aí. Vamos lá.